Oi, amados, tudo na paz? Eu sou o pastor Osias, estamos juntos para fazer o devocional com base nesse livro, Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, que faz parte da nossa campanha 40 Dias com Propósito da Igreja Batista do Parque, aqui em Jardim Limoeiro. E hoje vamos estar estudando o devocional do dia 27, Derrotando a Tentação. Nós estamos estudando nessa semana sobre o propósito do discipulado. Você foi formado para ser semelhante a Jesus. E no devocional passado nós falamos sobre a tentação, crescimento por meio da tentação. Se você não viu, dê uma olhadinha aqui na nossa página, você vai ver esse devocional. E ali nós aprendemos que a tentação pode ser uma maneira de nós afinarmos o nosso caráter e sermos mais semelhantes a Deus quando conseguimos escolher a vontade de Deus em vez da nossa. Também afirmamos que a tentação é algo humano, todo ser humano é tentado. Porém, lembre-se sempre que nenhuma tentação é irresistível. Há uma saída. Nós conseguimos vencer a tentação. Como? A palavra de Deus, primeiro livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim: Olha, aquele que cuida está em pé, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus é fiel a ponto de nos dar os mecanismos necessários para que possamos vencer os desejos, as concupiscências, as vontades, as inclinações que são contrárias à vontade dele. Deus nos aperfeiçoa para que nós possamos tomar decisões que nos levem a sermos semelhantes a Cristo. É um processo de aprendizado, é um processo de crescimento, é um processo de desenvolvimento. E esse processo começa na nossa mente. Precisamos entender que nenhuma tentação vem sobre nós que não seja humana, comum aos homens. Isso significa que os nossos desejos humanos, as nossas vontades, o nosso querer é usado contra nós como armadilha, como isca, como cilada para nos induzir ao pecado. Lembre-se sempre, aquilo em que sua mente focar é aquilo que vai determinar o que você irá fazer. A grande batalha contra o pecado, a grande batalha contra a tentação, começa na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: portanto, amados irmãos, pensai nas coisas que são do alto e não das que são da terra. Quando nós entendemos que a nossa mente, os nossos olhos, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa inclinação está sendo direcionada para algo que não agrade a Deus, nós precisamos de primeiro identificar e logo em seguida mudar o foco da nossa mente. Trazer cativo o nosso pensamento diante do Senhor. O apóstolo Paulo, ele orienta a Timóteo, o seu jovem discípulo, e ele diz o seguinte, em 2 Timóteo, lá no capítulo 2, versículos 21 e 22. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz
com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Fugir da tentação, correr das circunstâncias, dos pensamentos, dos desejos, das companhias que nos induzem ao pecado. É a orientação de Paulo. Lembra de José, que foi tentado pela mulher de Potifar? E ela tenta agarrar o José e tenta ter relacionamento sexual com ele. E automaticamente o que ele faz? Ele joga a sua capa para trás, larga a capa e foge. O grande problema é que muitas vezes nós não fugimos da tentação. Percebemos a armadilha, percebemos a cilada, mas achamos que podemos lidar com ela. Outra coisa que é muito importante nesse processo, para que nós possamos derrotar a tentação, é termos com quem compartilhar. Pastor Ibe Rubi, ele tem uma frase que eu acho tremenda. Ele disse: é melhor compartilhar as suas tentações do que depois ter que confessar os seus pecados. Precisamos de companheiros de viagem. Lembra que nós falamos a semana passada que fomos formados para pertencermos a uma família terapêutica, uma família de cuidado, uma família de proteção, uma família de amparo. Essa é a igreja. E na igreja nós precisamos de ter pessoas com as quais nós possamos abrir o coração. E antes que a gente caia no pecado, a gente possa compartilhar os nossos desejos e dizer: cara, eu preciso de ajuda, olha, meu irmão, eu preciso de oração nesse sentido, e ora por mim, me acompanha nesse processo, eu estou nessa luta. A Bíblia diz que nós devemos ajudar um ao outro. É melhor serem dois do que um, porque se for só um, sozinho, e ele cair, ninguém o levantará. Mas se forem dois e um cair, o seu companheiro o ajuda a levantar. Outra coisa que é muito importante para que possamos derrotar a tentação é não racionalizar e negociar com o diabo. O diabo negocia melhor do que a gente. Ele racionaliza com muito mais profundidade do que nós. Ele vai tentar nos convencer de que o mal é bom, de que não vai haver consequências, de que nós poderemos nos dar bem. E toda vez que a gente para ouvir o diabo e ouvir os seus argumentos sobre o pecado e ouvir as suas racionalizações sobre a tentação, nós estamos a um passo da queda. Jesus Cristo não deu brecha para que o diabo pudesse fomentar ideias, e ele não procura dialogar com o diabo lá no deserto. Mas ele repreende todas as tentações através da palavra de Deus. Orientação bíblica: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de você. Existem inúmeras tentações. E elas vêm de várias formas e de várias maneiras. Mas lembre-se que o nosso Deus, por meio do Espírito Santo, nos dará sempre forças para que nós possamos vencer. Basta que nós entremos também nessa briga. A escolha é nossa. Mas o que vai motivar as nossas escolhas é o que vai definir se seremos derrotados ou vitoriosos nessa batalha contra os nossos desejos carnais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que possamos continuar vencendo e sendo mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Pai, obrigado a Deus pelas vitórias que o Senhor nos tem dado, pelos livramentos que o Senhor tem derramado sobre nós. Ó Pai, que a cada dia nós possamos escolher a vontade do Senhor e que os seus propósitos se cumpram em nós e o nosso caráter seja aperfeiçoado para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus.
Guarda-nos assim, ó Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, estamos juntos, continuaremos nessa nossa campanha de 40 dias com propósito. Domingo agora estamos juntos aqui na Igreja Batista do Parque, às 19 horas, aqui na rua Neuci Lopes, número 889, em frente ao CEMEI Penélope. E você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração. Amém?